Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo e a partir de agora eu vou criar uma playlist resolvendo exercícios de limite que utilizam o limite fundamental da trigonometria. O limite fundamental da trigonometria é dado por seno de t sobre t quando t tende a zero e esse limite sempre dá 1, ok? Então nós vamos ter que fazer algumas manipulações aqui para poder usar isso aqui. Perfeito, pessoal? Então vamos começar, ó. Calcule o limite quando existir. O primeiro limite que eu quero calcular é o limite de x tendendo a zero da função seno de 4x sobre x. Pessoal, eu vou ter que fazer alguma manipulação aqui para poder usar o limite fundamental da trigonometria. Então eu vou escrever aqui embaixo novamente, ó. Limite quando x tende a zero da função seno de 4x dividido por x. E como aqui, ó, tá vendo? É seno t dividido por t. Então o ângulo, o arco que fica dentro da função seno é justamente o que aparece aqui no denominador. E veja que aqui, ó, o ângulo ou o arco que está dentro da função seno é 4x. Então, para isso, eu vou dividir em cima e embaixo pelo próprio 4x. Com isso, eu tenho, ó, limite quando x tende a zero, aí lá em cima, de seno de 4x agora dividido por 4x, tudo isso dividido ainda por x dividido por 4x. Beleza, pessoal? Então eu só fiz essa manipulação aí. Nada de especial. Agora aqui, ó, eu tenho o limite de um quociente. O limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Então eu posso escrever que isso aí é igual ao limite quando x tende a zero do seno de 4x dividido por 4x. Tudo isso, veja que antes era o limite de um quociente e agora é o quociente dos limites. Então, tudo isso dividido por limite quando x tende a zero de x sobre 4x. Perfeito, pessoal? Continuando a nossa resolução, aqui, ó, só nesse item, tá vendo? Aqui está dizendo que o limite quando x tende a zero do seno de 4x dividido por 4x. Olha aqui em cima o limite fundamental da trigonometria. Aqui é seno t, então aqui tem a letra t, dividido por t, quando t tende a zero. Para que eu possa concluir que esse limite aqui de cima também vale 1, a única coisa que eu tenho é igualar aqui, ó, no lugar do x ser 4x. Só que, gente, acompanha ali. Se x tende a zero, é claro que a conta 4x também tende a zero. Então eu vou fazer essa substituição ali. Ali ficaria o limite quando 4x tende a zero da função seno de 4x dividido por 4x. Tudo isso ainda dividido. Gente, veja que aqui, ó, eu posso simplificar. Aqui eu tenho x no numerador e x no denominador. Eu vou simplificar isso aí e vai sobrar limite quando x tende a zero. E eu posso simplificar porque o x não é exatamente zero, tá? Ele tende a zero. Então isso aí é igual a um limite quando x tende a zero da função constante 1/4. Ali sobrou 1/4. Pessoal, agora, ó, eu já poderia concluir que aqui em cima vai dar 1.
porque eu tenho seno de 4x dividido por 4x quando 4x tende a zero. Ou seja, o ângulo é igual o denominador, que é igual aqui o carinha do limite. Só que para ficar bonito, eu vou escrever assim, ó. Fazendo quatro x igual a t, temos. Então, aonde aparecer 4x, eu troco por t. Aí aquilo vai ficar o limite, quando t tende a zero, de seno t dividido por t. Tudo isso ainda dividido por... O limite de uma função constante é a própria constante. Então, aqui embaixo, 1 sobre 4. Continuando a resolução, aqui, gente, eu tenho o limite fundamental da trigonometria, que nós sabemos vale 1. Então, 1 dividido por 1/4. Divisão de duas frações, preserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Resposta final, 4. Beleza, pessoal? Aí nós já calculamos o nosso limite, agora eu vou memorizar a função e vou dar uma olhadinha no GeoGebra para ver se está certo. Então aqui está escrito assim, ó, limite de quando x tende a zero da função seno de 4x dividido por x. Vamos ver o que o GeoGebra fala para a gente. Quando eu estou tendendo a zero, ó, a função seno de 4x dividido por x tende ao número 4. Que é justamente o que nós tínhamos encontrado. E aqui está o gráfico maravilhoso daquela função. Beleza, galera? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!